ele falava como um romano, ele usava do latim para se comunicar, ele se vestia como um romano, ele se portava como um romano. E aí o coração desse filipense se enchia de orgulho, porque ele tinha a cidadania romana. Só que aí Paulo vai começar a dizer que a igreja de Cristo não pode se portar, não pode viver baseado no RG que tem, não pode viver pautado em uma cidadania, mas o crente precisa ser pautado e viver alicerçado pelo Evangelho de Cristo. Não importa onde esse crente tenha nascido, seja em Roma, seja no Brasil, todos nós precisamos exercer a nossa cidadania como Cristo deseja. E Paulo continua a desenvolver essa ideia da cidadania na carta aos Filipenses, tanto que no capítulo 3, versículo 20, e nós vamos chegar lá, se Deus permitir, ele vai afirmar categoricamente que a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria, a nossa terra é o céu. Aqui nós estamos apenas de passagem, nós somos peregrinos, estrangeiros, mas o nosso desafio é viver aqui como se nós já estivéssemos lá. O crente verdadeiro, o crente maduro, ele vive com os pés nesta terra, mas com a mente no céu. Ele vive e ele se comporta nesta terra, neste país, como se ele já habitasse o céu. Ele não perde a pose, ele não perde a postura, não importa em qual país ele esteja, porque ele não se comporta de acordo com os costumes do seu país, mas ele se porta e se comporta de acordo com os costumes do céu, que são os costumes do Evangelho. Essa palavra evangelho ou alguma variação dela é tão importante que nesse versículo 27 aparece por 2 vezes. E em todo o capítulo 1 essa palavra vai ser repetida por 6 vezes. O evangelho aqui de Paulo não é simplesmente o evangelho escrito, os 4 evangelhos que nós temos na palavra do Senhor, mas é a mensagem proclamada, é a mensagem falada, é a anunciação das boas novas. O que Paulo está nos ensinando é que cada um deve viver como de fato convertidos. Nós devemos viver como pessoas realmente impactadas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho, lavadas pelo sangue do Cordeiro, não apenas no domingo à noite, aqui na igreja, mas se comportar e viver como cidadãos dos céus, de segunda a segunda, de domingo a domingo, seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho, em todos os lugares, porque aqui nós somos apenas estrangeiros, a nossa pátria está no céu. Mas aí, ok, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o relato da nossa salvação, é o relato, é a mensagem de tudo o que Deus fez para nos salvar do fogo do inferno. E a palavra de Deus, logicamente, vai falar muito a respeito desse Evangelho. E aqui uma de suas características, e Paulo nos ensina isso, em Romanos 1,16, é que o Evangelho é o poder de Deus para salvar os pecadores. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é um discurso, o Evangelho não são meras palavras, o Evangelho não é um texto qualquer, uma mensagem qualquer, mas é o poder de Deus. É o único poder capaz de transformar mentes e corações. É o poder de Deus porque Ele é o único capaz de retirar pecadores do reino das trevas e transportá-los para o seu reino de luz. O Evangelho é o poder de Deus, porque apenas o poder de Deus é capaz de abrir os olhos dos cegos.
O Evangelho é poder de Deus, porque apenas um poder muito poderoso seria capaz de iluminar mentes e corações dos perdidos. Irmãos, o Evangelho são boas notícias por causa de más notícias. São as boas novas por causa de más novas. O pecado, o Evangelho nos lembra do nosso pecado. E o grande problema do nosso pecado é como Deus, um ser santo, 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 perfeito, que vive em seu reino de luz, imaculado, como que um ser desse pode conviver e se relacionar com criaturas falhas, pecadoras, imorais, sujas pelo pecado? O pecado traz separação entre o Deus Criador, perfeito e santo, e as suas criaturas, pecadoras. Como conciliar essa relação? E o pecado vem desde o jardim do Éden, quando naquele jardim o homem pecou, Adão pecou, Eva pecou. E então, quando eles se deram conta de seu pecado, eles se esconderam da presença do Senhor. A vergonha, o pecado nos traz vergonha, o pecado nos traz vontade de nos escondermos, tapar os nossos pecados, tapar as nossas vergonhas. E num jeito bem improvisado, eles pegaram folhas das árvores e fizeram roupas para si. Mas folhas são folhas, não servem como roupa. Então Deus providenciou um animal, matou esse animal e com a sua pele fez roupas melhores para Adão e Eva. Desde o jardim do Éden, um inocente começou a morrer por causa dos pecados dos pecadores. Já no jardim do Éden, Deus providenciou um substituto para tampar a vergonha que o pecado estava causando. E a partir de então começou todo um sistema sacrificial que nós lemos no Antigo Testamento. Animal após animal, ovelha, gado, mortos. Um animal puro, sem mancha, inocente, que não tinha nada a ver com a história do pecador, morria no lugar de pecadores. Porque o pecado é tão grave, o pecado é tão profundo e tão amargo que apenas a morte para resolver, apenas a morte para conceder o perdão que vem de Deus. Só que o sistema sacrificial de animais não era perfeito. O nosso Deus é um Deus infinito, e a ofensa que a humanidade cometeu contra Ele resultou em uma dívida infinita. Infinitos animais não resolveria o problema, era apenas temporário. Quando a humanidade pecou, ela adquiriu uma dívida impagável. É por isso que a condenação no inferno é eterna, porque a nossa dívida era eterna. Foi quando Deus, na sua bondade e misericórdia, enviou o seu Cordeiro, o próprio Filho Jesus Cristo, o leão de Judá, mas também o Cordeiro para ser imolado. E então agora o Deus encarnado se faz como um Cordeiro Santo. Agora o Deus infinito, perfeito, morre na cruz por nós. Não mais sangue de animais, mas agora o sangue do próprio Deus foi vertido naquela cruz, por mim e por você. Um sacrifício eterno e perfeito, por conta de uma dívida que também era eterna. E agora, uma vez que nós cremos nessa mensagem, uma vez que nós cremos que Cristo nos substituiu naquela cruz, nós somos salvos. Salvos pela fé, salvos pela graça, e até mesmo esse mover de crer, essa fé, essa crença, até isso o próprio Deus coloca em nossos corações. Nem isso é nosso, até mesmo toda essa fé é dom de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos
morto não fala, morto não vê, morto não escuta. Qual é o poder necessário para ressuscitar mortos espirituais? O Evangelho. Apenas o Evangelho pode fazer isso. Agora, uma vez diante dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, a grande pergunta que surge, e que Paulo quer responder, ok, diante de uma mensagem transformadora tão poderosa como essa, a pergunta é: como nós podemos viver de uma maneira digna desse Evangelho? Como Deus pode olhar para nós e se satisfazer dizendo: muito bem, vocês estão vivendo de uma forma digna da mensagem da cruz. Qual que é essa forma digna? O texto que nós lemos responde essa pergunta. A primeira forma tem a ver com a unidade. Unidade. Versículo 27, parte B. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, isso é, juntos, pela fé evangélica. Eu comentei aqui no primeiro sermão, que em Filipos havia também uma colônia militar. Militares aposentados eram designados para aquela cidade, porque eles recebiam propriedades. Então havia muitos militares, e a terminologia militar era muito conhecida naquela cidade. E quando o texto fala de firmes e unânimes, ele está evocando a ideia da postura do soldado. O soldado na batalha tinha que se manter firme, ele não poderia abandonar o seu posto, ele tinha que manter, mesmo quando o combate estava no momento mais sangrento e mais violento. E todos os soldados deveriam avançar juntos, unânimes, ombro a ombro, um auxiliando o outro. Se o irmão já assistiu algum filme de guerra lá dos romanos, os irmãos vão se lembrar daquela fileira de escudos que eles colocavam e formavam para juntos avançarem. Algo muito semelhante ao que a tropa de choque faz hoje em dia, quando solicitada. Ele está evocando essa imagem. A imagem de soldados avançando juntos, soldados que não abrem brechas, soldados que têm o mesmo objetivo, soldados que não descuidam dos flancos, dos cantos, das laterais, mas que juntos caminham. O texto fala que todos vão avançar no mesmo espírito, e aqui espírito não é simplesmente a mesma intenção, não é só apenas a mesma intenção e disposição, mas também diz respeito à ação do Espírito Santo. Nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em todos os crentes. Nós temos um Espírito que nos une, o Espírito Santo que nos conduz. E é por isso que todos nós temos a capacidade de levantar a mesma bandeira. Nós estamos no mesmo time. Nós estamos lutando pelos mesmos ideais. Irmãos, nós não podemos ter bandeiras diferentes. Nós não podemos ter pensamentos diferentes. Nós temos apenas um alvo, que é o Evangelho de Cristo e a proclamação do reino. É por isso que nós estamos aqui juntos. Se houver bandeiras diferentes, motivações diferentes, isso vai causar problemas, isso vai gerar brigas, dissensões, discussões, facções, grupos, brechas, rachaduras. E aqui Paulo está falando: gente, nós estamos no mesmo time, nós estamos do mesmo lado, não há espaço para trincas nesse lugar. Nós precisamos olhar todos para o mesmo lado e marcar no mesmo gol, por assim dizer. Nós pertencemos ao corpo de Cristo e buscamos essa unidade. Nós precisamos perseguir essa unidade. O corpo de Cristo não pode ser mutilado. O corpo de Cristo, a mão não pode querer caminhar para um lado e o pé caminhar para o outro. Nós precisamos olhar para o mesmo lado e cuidar, zelar e proteger a unidade da nossa igreja.
Irmãos, nós somos uma igreja nova, temos poucos anos de organização, nós temos uma capacidade maravilhosa, nós temos uma oportunidade de ser bênção na cidade de Avaré. Quando nós olhamos para a nossa denominação, nós vemos histórias de igrejas que racharam, e isso é muito triste, por diversos motivos: egoísmo, orgulho, rivalidade, picuinha, mimimi. Nós precisamos olhar todos para o mesmo alvo, que é Cristo, o Evangelho de Deus. Nós devemos cuidar e zelar pela nossa unidade, porque nós precisamos caminhar juntos. E é por isso que a Bíblia, principalmente em 1 Coríntios, vai focalizar bastante no que diz respeito à unidade do corpo. Deus ama a unidade, Deus deseja a unidade, e nós precisamos perseguir isso juntos pela fé evangélica. Voltemos à pergunta: como podemos viver de maneira digna do Evangelho? A primeira resposta: unidade. Segunda resposta é não se deixar intimidar. Não se deixem intimidar pela oposição que nos é colocada. Versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso quer dizer, sem intimidação. Não tenha medo de proclamar o Evangelho, não tenha medo de levantar a bandeira de Cristo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Não tenha vergonha. Versículo 27, que nós lemos, vai dizer que, ok, nós estamos juntos, nós pertencemos ao mesmo time, ao mesmo exército, nós não somos o inimigo um dos outros, nós somos o mesmo exército, o inimigo está do outro lado. Se no versículo anterior ele focalizou na unidade, agora ele vai focalizar no inimigo que está do outro lado, não nós. Nós não devemos brigar uns com os outros, nós devemos combater o mesmo inimigo que está do outro lado. Aqui ele não vai dizer exatamente quem são esses inimigos, aqui no texto não diz. Mas pelo contexto da carta, nós podemos imaginar que sejam os judaizantes, talvez os libertinos, talvez um pouco de perseguição que estava começando no Império Romano, com certeza Satanás e os demônios são inimigos. Satanás existe, os demônios existem, e eles se opõem ao trabalho de Cristo, eles atrapalham o trabalho de Cristo. Seja um inimigo, seja outro inimigo, sejam hostes satânicas, sejam pessoas más que se opõem ao Evangelho, não se intimidem. E a palavra intimidar pode ser traduzida também por amedrontar ou assustar. Não se assustem. Essa mesma palavra era utilizada quando o cavalo via algo e se assustava, e ele saía em disparada e era muito difícil acalmá-lo. Paulo está falando, olha, não se assuste como um cavalo que sai correndo por aí e não tem quem consiga acalmar. Tenha uma reação adequada, não se desesperem, não fiquem com medo. E algo semelhante, Paulo vai nos ensinar em 2 Timóteo 1:7, quando ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de coragem, e isso fala muito ao nosso coração. Irmãos, nós podemos ter coragem, porque o espírito que habita em nós é um espírito corajoso. Nós podemos ter coragem, porque o espírito que habita em nós também nos concede coragem. Nós podemos ser corajosos porque nós não estamos desacompanhados. Nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, está comigo e está com você. E todos esses conflitos, por mais tristes que sejam, complicados, isso também denota e aponta que você e eu somos salvos. Porque nós estamos tendo esses problemas justamente por sermos crentes,
por crermos no Evangelho de Cristo. Isso demonstra que nós somos herdeiros de Deus. Isso demonstra que a nossa cidadania está nos céus. Por isso que o texto vai dizer que isso é salvação para nós, mas também é condenação para os inimigos de Deus. Porque se existe em nós o exército de Cristo, também existe os inimigos de Cristo. Se todo esse conflito prova que nós somos do Senhor, esse conflito também prova que os nossos opositores um dia serão julgados por Cristo. E naquele dia será tarde demais. Glória a Deus, porque em todos esses conflitos nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos irmãos de batalha e nós temos também o Espírito Santo do Senhor. Pela terceira vez eu vou perguntar: como nós podemos viver de maneira digna desse evangelho maravilhoso? Não só na unidade, não só não nos intimidando, mas também, a terceira forma, é encarar o sofrimento como graça. Encarar os sofrimentos como graça e como privilégio. Logicamente aqui, Paulo está falando do sofrimento que a pessoa enfrenta por ser crente. Sofrimento por ter a fé em Jesus Cristo. E aqui Paulo está falando, olha, isso é uma graça. Sofrer por Cristo é privilégio. Sofrer por Cristo é bom. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqui, Paulo está apontando duas graças, dois privilégios. O primeiro é crer em Cristo. Logicamente, isso resultaria e redundaria em salvação. Isso é maravilhoso. Quem não quer ser salvo? Não é? Mas também ele aponta um segundo privilégio: sofrer por Cristo. Isso também é um privilégio. Esse discurso que Paulo está tendo é um discurso de teodiceia. Como é que é? Que palavrão que é esse? Teodiceia é a discussão, é a conversa que visa explicar a existência do mal sendo Deus bom. Quem nunca se perguntou, se Deus é bom, por que o mal existe? Por que o mal existe se Deus é bom? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Essa pergunta é velha, tem milhares e milhares de anos, muita gente já fez, e isso se chama teodiceia. E irmãos, Paulo vai nos ensinar, ele vai, nesse discurso de teodiceia, ele vai falar, queridos, sofrer também faz parte dos planos de Deus. Deus é soberano. Deus é tão inteligente, Ele é tão capaz, que Ele faz coisas boas servirem para a nossa edificação, mas Ele também faz com que coisas ruins, inclusive o sofrimento, sejam utilizadas para a sua glória e para a nossa edificação também. Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, que Ele usa do sofrimento para o nosso amadurecimento. Ele é tão poderoso e tão soberano que Ele usa do sofrimento para a nossa correção, para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. Com isso nós podemos nos tornar mais dependentes de Deus. Afinal de contas nós não temos controle de nada. Nós temos a capacidade no sofrimento, pela ação do Espírito Santo, a nos tornar pessoas mais humildes. O sofrimento muitas vezes nos tira a arrogância, tira a soberba e revela que nós somos fracos e dependentes do nosso Senhor. E quando sofremos, por sermos crentes, nós nos assemelhamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Cristo, nunca houve e nunca haverá um homem tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso como Jesus Cristo. E Ele sofreu na cruz, padeceu uma morte humilhante, horrenda, pesada, nu, pelado na cruz. Ele foi humilhado. Essa era a humilhação na cruz.
A pessoa não era pendurada na cruz com aquele paninho que você assistiu no filme. A pessoa era exposta nua na cruz. O nosso Salvador foi exposto nu. Esse era o vexame da cruz. Essa era a vergonha da cruz. Humilhado, torturado e morto. O Filho de Deus morto, nu, numa cruz. Jesus nos lembra que entre a manjedoura e o seu trono de glória, trono de majestade, onde ele está assentado agora, existiu uma cruz, existiu um sofrimento, existiu uma humilhação. E quando nós sofremos por causa da nossa fé, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Como se os sofrimentos de Cristo, como se os sofrimentos daquela cruz ainda não tivessem acabado. 1 Pedro nos ensina a respeito disso. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 13, diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Não só Paulo tem um discurso de teodiceia, mas Pedro também. E aqui Pedro nos ensina que o nosso sofrimento deriva do sofrimento de Cristo. O nosso sofrimento vem também do sofrimento de Cristo. Nós, como crentes, queremos participar da glória de Cristo, mas muitas vezes nós queremos sofrer, queremos fugir do sofrimento de Cristo. E o que a Bíblia está nos ensinando é que assim como Ele sofreu e padeceu, e hoje está em glória, hoje nós participamos do seu sofrimento, participamos das suas lágrimas, das suas lutas, para que um dia também participemos da glória de Cristo. É dessa forma que nós nos assemelhamos ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, não só na glória que está por vir, mas também hoje em dia nos sofrimentos. Irmãos, sofrimento não é algo estranho ao cristianismo. Aqui Paulo está tratando de sofrimento, uma vez que a pessoa está fazendo tudo que é correto de acordo com a palavra, e mesmo assim o sofrimento vem, a dor vem, as lágrimas vêm, e tudo isso não é estranho ao cristianismo. Quando nós olhamos para o relato da Bíblia, nós percebemos que tudo isso faz parte da nossa caminhada. Quando olhamos para o Antigo Testamento, os profetas sofreram, os santos do Antigo Testamento sofreram. Quando olhamos para o Novo Testamento, os apóstolos sofreram. A igreja já em Atos sofreu. O nosso mestre sofreu. O que nos faz pensar que conosco seria diferente? O que me faz pensar que comigo, Felipe, vai ser diferente? O que te faz pensar que com você será diferente? É só olhar para a própria vida. A vida muitas vezes é dessa forma. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu? Mas talvez uma pergunta melhor seria, por que não eu? Por que você? Por que não você? Por que não você? O que você tem de diferente de todos os outros santos que vieram ao longo da história? Qual é a diferença entre você e o irmão que está sentado ao seu lado, que tem passado por lutas terríveis? Deus usa desses momentos para nos moldar, nos santificar e nos transformar. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Realmente a vida, por vezes, ela é feita de lágrimas, de lutas e de batalhas. E nós precisamos entender isso.
Mas tem um detalhe muito importante: isso vai acabar. Isso vai acabar. Filipenses nos lembra que nossa cidadania não é a brasileira. A nossa cidadania não é desta terra, mas a nossa cidadania está nos céus. E um dia nós voltaremos à nossa pátria. E na nossa pátria não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais tratamento, não haverá mais nada, nenhum sofrimento. Nós, enfim, estaremos na nossa casa e gozaremos a presença do Senhor por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Talvez você diga, mas eu não estou passando por nenhuma perseguição por ser crente. Talvez você não esteja sendo perseguido, mas esse texto se aplica a todas as pessoas que, ao obedecer um ponto do Evangelho, ou ao obedecer uma questão da palavra de Deus, também sofre por isso. Esse texto se aplica a todas as esposas que têm maridos violentos dentro de casa, mas mantêm a sua fidelidade a esse homem, não por causa dele, mas por causa do Evangelho de Cristo. Esse texto se aplica a todos os homens que têm mulheres infiéis dentro de casa, e que causam uma vergonha sem tamanho, mas ele se mantém fiel a ela, não porque ela merece, mas por causa do Evangelho de Cristo. Esse texto se aplica a todos os que foram abandonados por suas famílias, para seguir o Evangelho de Cristo, não porque a família merecesse algo mais, mas a pessoa se mantém fiel à mensagem do Evangelho. Qual é a sua luta? O que você tem enfrentado por causa do Evangelho? Saiba que você está numa situação privilegiada, você está sofrendo por ser crente, e Deus está transformando a sua vida e agindo em você. Se alegre no Senhor, porque isso é prova de que de fato você é um cidadão dos céus. Se você está enfrentando lutas por ser crente, isso é prova de que você é um cidadão do céu. Se alegre por isso, se alegre por isso. E é por isso que Paulo vai trabalhar mais para frente, de que a nossa alegria deve ser no Senhor. Porque quando nós olhamos as situações, quando nós olhamos as circunstâncias, é deprimente, é tristeza, é choro, é insônia. Mas quando nós elevamos os nossos olhos e contemplamos o Senhor, aí nós temos motivos para nos alegrar. Alegria no Senhor. Porque a marca do verdadeiro crente não está na ausência de problemas, mas a marca do verdadeiro crente está na fidelidade a Cristo. Sejamos fiéis ao nosso Senhor, porque nós precisamos viver da maneira digna do Evangelho. E como nós fazemos isso? Mantendo a nossa unidade, não nos deixando intimidar pelos nossos inimigos, e encarando os sofrimentos por Cristo como graça e privilégio. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos capacite. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, louvamos o Teu nome pela Tua graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque pelo Seu sangue nós fomos purificados. Pelo Seu sangue nós fomos redimidos, limpos, santificados, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou. Peço a Deus que o Senhor abençoe os meus irmãos. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os dilemas, as dificuldades, as causas das lágrimas e do choro. Deus, eu peço que o Senhor dê maturidade, capacidade para que cada irmão aqui veja o sofrimento como uma oportunidade de render glórias e louvores ao Senhor. Que esses irmãos sejam purificados, amadurecidos no Senhor e que cresçam de glória em glória. Nos ajude, ó Deus, a vivermos em unidade. Nos ajude, Senhor, a ser corajosos e enfrentar os nossos inimigos. E nos ajude, ó Deus, a encarar os nossos sofrimentos para a Tua honra e
e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.